Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho sobre como que nós podemos servir a cidade. Vamos falar um pouquinho, eu sei que vocês já ouviram um pouco sobre teologia da cidade. Eu vou tocar talvez alguns pontos que já foram tratados aí ontem, né? Mas eu vou puxar um pouco dessas temáticas para o nosso papel como igreja diante do contexto urbano, né? E eu vou trazer alguns dados aqui que eu acho que vão ser importantes. Eu queria abrir com um texto bíblico, Jeremias capítulo 28, provavelmente um texto, não sei se vocês já leram ele aí, que é um texto que a gente usa muito quando a gente fala de missões urbanas, missão para a cidade, né? Mas profeta Jeremias, capítulo 28, verso 4, que faz menção a uma carta de Jeremias e é uma carta para os exilados, né? É uma carta para os israelitas que estavam indo para a Babilônia. E assim diz a palavra de Deus, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, 28:4 de Jeremias. O Deus de Israel a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos, para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Bom, vocês sabem, esse texto é um texto que trata do exílio, e o exílio de Israel, profetizado por Jeremias, foi um exílio que tem várias razões porque esse exílio aconteceu, mas uma delas a gente encontra no final de 2 Crônicas, né? Quando o escritor ali de Crônicas deixa claro que uma das razões pelo qual o Senhor mandou os israelitas para a Babilônia, principalmente o reino de Judá, para a Babilônia, foi porque eles não tinham observado o ano sabático durante 490 anos. Então, para quem não sabe, né, o ano sabático era um descanso que Israel tinha que dar à terra de 7 em 7 anos. Então, de 7 em 7 anos eles não podiam cultivar, só podiam comer do que naturalmente a terra dava, não podiam arar a terra. Era um sábado de descanso para a agricultura e para a terra propriamente dita. E Israel ficou 490 anos sem observar esse mandamento, é só fazer um cálculo, 490 dividido por 7 dá um saldo devedor de 70 anos. Né? E aí Israel teve que pagar esse saldo devedor forçosamente durante 70 anos de exílio na Babilônia. Isso é interessante porque já mostra uma relação muito curiosa de Deus com o povo de Israel nos seus territórios. Né? Um ponto importante é que essas leis da terra, elas se encontram ali em Levítico, capítulo 25, quando Deus diz claramente assim, né, que vocês, quando entrarem na terra, não vendam a terra por perpetuidade, ou seja, não vendo ela por terra perpétua para ninguém, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Então, a relação de Israel com a terra deveria ser uma relação de posse relativa, não era de posse absoluta. Então, a ideia é que Deus seria o dono da terra, Israel tinha direito a patrimônio, a propriedade privada, mas como a gente brinca, uma propriedade privada relativa, porque a ideia era que Israel tinha que se relacionar com a terra, consciente de que o governante daqueles territórios supremo era o próprio Deus, né? Eu já vi muita gente usando esse texto para justificar a reforma agrária, e não tem nada a ver com a reforma agrária. Aqui é uma outra relação. É uma relação de mordomia com a criação de Deus, uma relação de mordomia com a própria estrutura da criação que Deus está dando como dádiva para o seu povo. Bom, isso é importante porque, na verdade, a ideia que Deus está dando para Israel territórios é que Israel cultivasse essas terras e, naturalmente, com o tempo, ali cidades fossem formadas, né, projetos culturais fossem cultivados e a terra fosse florescendo para a glória de Deus. Na verdade, a ideia era que Israel reconstituísse a vocação adâmica de expandir o jardim dentro dos territórios de Canaã. Mas Israel foi punido por Deus, a gente sabe disso, quem lê Jeremias vê isso nitidamente, né? Jeremias, inclusive, prevê esse exílio e acaba que os israelitas vão viver uma experiência de exílio fora, naturalmente, dos seus territórios, num contexto completamente estranho, tanto quanto a língua, a cultura, a religião, né? Israel vai viver ali, num contexto cultural totalmente diferente. Lembrando que antes Israel tinha a sua vida e cultura e vida religiosa orbitando ao redor do templo, né? E agora o templo está destruído, então Israel vai ter que viver a relação com Deus e a vida com Deus num contexto de julgamento divino, que era a Babilônia. Bom, para quem não sabe também, Babilônia tinha uma diferença, por exemplo, de outras culturas do mundo antigo. Se você compara como os babilônios faziam com os seus exilados e com a Síria, por exemplo, que era o império anterior, que levou inclusive o Reino do Norte, Israel, para o exílio
né, e preservou Judá, que depois foi exilado naturalmente com a Babilônia e Nabucodonosor. Os assírios, eles assimilavam os seus exilados, eles absorviam culturalmente, né, espalhavam as famílias, desmembravam as famílias. Né. A Babilônia não, a Babilônia permitia a criação de comunidades autônomas dos seus exilados. Então isso foi muito positivo para Judá e para os judeus, né? Porque os judeus tinham a oportunidade de florescerem, viverem sua cultura, mesmo estando em território estrangeiro. Bom, é por isso, e nesse contexto que esse texto foi escrito, é um chamado de Deus para os exilados não viverem numa melancolia, né, permanente de saudade da sua terra e se tornarem produtivos no exílio. Não. Enquanto vocês estão no exílio, mesmo sabendo que aí não é um destino final para vocês, saibam que nesses territórios vocês precisam viverem suas vidas. Vocês precisam ter filhos, precisam trabalhar, precisam ter cultura e buscar a paz dessa cidade, né, para onde vocês foram exilados. É curioso, pessoal, porque a linguagem bíblica a Bíblia usa muito essa linguagem do exílio, inclusive para os cristãos, né? Se você vai, por exemplo, a gente toma alguns exemplos bíblicos, né? Tiago, capítulo 1, verso 1, já começa dizendo, né? Aos cristãos da diáspora, ou os cristãos da dispersão, que era um termo, inclusive, frequentemente usado pelos judeus para se referir à sua diáspora, ao seu exílio no mundo, fora dos territórios de Israel, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, fala aos peregrinos. A Gálatas 4, 26, Filipenses 3, 20, Hebreus 12 usa muito a expressão cidadãos da Jerusalém do Alto, ou cidadãos do céu, né, cidadãos do reino. Jesus usa uma linguagem de cidade, né, em Mateus 5, no Sermão do Monte, verso 14, ele fala, né, como você pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e o próprio Jesus tem uma relação muito curiosa com cidade também, né, quando você vê Jesus orando por Jerusalém, né, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, aqueles que foram enviados, como quis juntar a ti, como a galinha junta os seus pintinhos, né? Então, essa linguagem da cidade e do exílio é uma linguagem recorrente nas escrituras, e é curioso pensar que a cidade, historicamente, sempre teve essa característica de ser uma cidade de refúgio, né? Se você pega as cidades da antiguidade, eu tive em Jerusalém 3 vezes, e é uma característica muito interessante, e tive também numa cidade espanhola, né, quem já nunca foi, vale a pena visitar, Toledo, na Espanha, e Toledo é uma cidade que eu fiquei impressionado como é que ela parece com Jerusalém, né, porque ela tem as características de uma cidade medieval, e o Rio Tejo passa ali embaixo, né, e você tem aquela cidade murada, assim, né, essa parte medieval de Toledo é muito bonita. E era uma característica das cidades medievais do mundo antigo, então elas tinham que ser cidades refúgio. A cidade ela tinha essa característica, né, de ser uma proteção. Então, você podia escolher viver no campo, mas viver no campo você tinha um custo de ter uma vida muito exposta e muito vulnerável, mas geralmente quem vivia na vida do campo procurava viver mais próximo possível das cidades fortificadas, porque no caso de uma guerra, as pessoas se refugiariam atrás dos muros daquela cidade-refúgio, né, da cidade murada. Era uma forma de proteção dos cidadãos daquela comunidade. Bom, isso é interessante porque a cidade é uma invenção muito curiosa, e a Bíblia usa muito a linguagem de cidade. Ela termina, inclusive, com uma cidade descendo do céu, que é a Nova Jerusalém, né? Mas o que é legal é você pensar nas características teológicas, uma leitura teológica da cidade. A cidade ela tem dois potenciais muito grandes. Como ela junta, né, muito ser a imagem de Deus por metro quadrado, ou seja, você tem concentração de criaturas feitas à imagem de Deus por metro quadrado, na cidade você tem potencializado tudo de bom e tudo de imoral e feio também da condição humana. Então você vai ver a dignidade, a graça comum, né? Você vai ver características muito interessantes do ser humano concentradas nos grandes centros, então grandes soluções, grandes tecnologias, muita arte, né? Mas ao mesmo tempo você vai ver muita depravação, muita violência, né? E muitos problemas. Então a cidade, ela, vamos dizer assim, é como se fosse uma lupa, né? Para usar a linguagem que o Keller usa, a cidade você é como se você olhasse para ela e visse como por uma lupa tudo que tem de virtuoso e tudo que tem de vício no ser humano, nos centros urbanos. Né? Então ela tem realmente um potencial enorme de glorificação de Deus, mas ela também tem um potencial enorme de exaltação da depravação humana. Então ela tem essa dupla característica. Né? Outra característica da cidade é que o que caracteriza uma cidade não é necessariamente a população, tipo assim, é uma cidade, tem tantos milhões de habitantes, você pensa em São Paulo, né? Não é isso. O que caracteriza uma cidade é a densidade demográfica, é a concentração de pessoas no pouco espaço. Então, ela tem características, por exemplo, de aproximar os fluxos de comércio, os serviços, né? Então, geralmente a pessoa vinha do campo, levava para a cidade os produtos agrícolas para negociar na cidade, aí voltar para o campo e
comprar outros bens, o escambo, né, nasceu muito no contexto urbano, e assim por diante. Mas o que é curioso é que, na medida que eu vou lendo as escrituras, e também vou fazendo uma leitura da cidade enquanto uma criação contemporânea, né, eu gosto muito de pensar numa definição. Tem um autor, chama Edward Glaser, tem um livro muito legal, eu não sei se tem em português, em que ele faz uma leitura sobre como as cidades modernas, globalizadas, elas têm contribuído de uma forma muito interessante para tirar pessoas da linha da pobreza. Por incrível que pareça, a gente olha para cidades assim como as nossas hoje, ele cita até São Paulo e Rio de Janeiro, e você vê favelas, aglomerados e tudo, você pensa, nossa, como que a cidade é desigual? Sim, existe uma desigualdade que fica muito evidente no contexto urbano, mas historicamente, quando você olha para outras cidades mais antigas, esses conglomerados de pobreza, eles tendem a sumir, porque os filhos vão se escolarizando, as pessoas vão estudando, vão sofrendo algum tipo de melhora social, e no médio e longo prazo, né, a tendência é mais inclusão. Olha, se você compara, você não precisa ir muito longe, eu, por exemplo, comparo algumas favelas da minha cidade natal, no Rio de Janeiro. Eu me lembro, na minha infância, eu entrar dentro de favelas e aglomerados, e essas favelas eram terríveis, eram pedaços da África, assim. Crianças subnutridas, você via nitidamente isso, né? Cidades, casas feitas de madeira, então você tinha aquele esgoto a céu aberto. Hoje continuam sendo aglomerados com uma série de problemas sociais, mas eles são bem mais diferentes assim são muito diferentes do que eram antigamente. São casas de alvenaria, já existe um saneamento básico, ainda que precário, mas existe saneamento básico, ou pelo menos as pessoas podem exigir melhorias, tem aparelhos públicos servindo a comunidade, você tem hospitais, clínicas, né? Enfim, tem violência, obviamente, tem vários problemas. Mas não tenha dúvida de que a cidade ela produz dinâmicas, inclusive econômicas, que tornam a vida das pessoas um pouco melhor, né? Sem nenhuma expectativa também de achar que a gente vai ter alguma redenção urbana por meio de simplesmente comércio ou coisa dessa natureza. Mas a cidade, ela tem esse potencial mesmo, positivo, nesse sentido. Não é à toa que a gente tem as migrações aí, né? O êxodo rural, que São Paulo e Rio de Janeiro vivenciaram, né? As migrações dentro do próprio país. E São Paulo até recentemente recebeu um número expressivo de imigrantes, refugiados, né? E tem atendido também essas pessoas que encontram numa cidade como São Paulo, por exemplo, algum tipo de proteção, algum tipo de oportunidade econômica melhor. Então, a cidade ela tem essa característica. O Keller fala de 3 características da vida urbana. Segurança e estabilidade, diversidade e produtividade. Então, o que ele fala até produtividade e criatividade, como se fossem faces da mesma coisa, né? Então, a cidade ela tem, repito, segurança e estabilidade como primeira característica. Aí você pode falar, que é isso, segurança, tá? Não, é sim, gente. Se você for comparar, por exemplo, por que agora os assaltantes procuram ir para cidades do interior, aqueles grandes assaltos de banco, e não mais para os grandes centros? Né? Porque, mal ou bem, os grandes centros, você tem um destacamento policial maior, você tem, né, deslocamento da polícia mais eficiente, no interior a coisa é tudo mais lento, a estrutura é menor. Então, realmente, os grandes centros, né, se você for pesar número de habitantes e dispositivos de segurança, com toda a precariedade que a gente ainda experimenta em grandes centros, né, relativamente você tem algum tipo de segurança. Diversidade, né, naturalmente, você vê uma cidade como São Paulo, ou até BH, Rio, Salvador, Fortaleza, você percebe nitidamente uma diversidade humana, tanto de pessoas que vêm de fora, como diversidade social, diversidade racial, movimentos culturais, então isso é muito evidente. E produtividade e criatividade. Quero só chamar a atenção para um detalhe, que existem cidades que elas são, hoje isso é uma característica, nós são cidades que elas não necessariamente são cidades assim do Brasil. Então a gente tem, por exemplo, São Paulo não é uma cidade só do Brasil, é uma cidade que ela tem fluxo de pessoas, de informação, de dinheiro, com outras cidades globais. Então, isso é uma característica da globalização. Você tem centros urbanos que se conectam com outros centros urbanos independente do país, né? Então, você tem a globalização hoje criou essa característica de cidades chamadas cidades globais. São cidades que têm parentesco e fluxo de informação o tempo inteiro entre elas, independente dos limites nacionais, né? Então, São Paulo a gente vê isso muito nítido, muito evidente. E é curioso isso, né? Porque às vezes eu viajo assim alguns lugares que eu viajei já fora do Brasil, as pessoas, você fala de Brasil, as pessoas assim ficam até meio perdidas, mas fala São Paulo, elas sabem que é São Paulo. É curioso, né? Por quê? Porque é uma cidade globalizada, então ela tem uma visibilidade pelo que ela é, e isso transcende, inclusive, o fato dela ser uma cidade brasileira, né? Então, isso é um ponto importante. Tá, quando eu olho, por exemplo, para o Antigo Testamento, o que eu vejo?
vejo as cidades-refúgio, né? Não sei se vocês se lembram, o livro de Levítico fala das cidades-refúgio, que serviam de abrigo para fugitivos, né, que eram acusados de crime e que se refugiavam nesse lugar. Não é à toa, pessoal, que os grandes centros urbanos hoje até têm isso no seu DNA. Muitas pessoas que estão nos nossos grandes centros, elas estão, de alguma maneira, ou elas migram para esses grandes centros como exiladas, por alguma razão. Ou são exilados econômicos, né, que é o mais comum, podem ser exilados por motivo de crime, perseguição religiosa. Se você acompanha o caso dos refugiados, é basicamente isso, né? São deslocados de guerra, são expatriados. Você pensa nos venezuelanos, você pensa nos haitianos aqui no Brasil. Então, essas pessoas estão indo para grandes centros globais, como São Paulo, por exemplo, né? E elas se deslocam em busca de oportunidade. No final, elas são exiladas. Diminuiu a migração Nordeste e Sudeste bastante, até porque existem as capitais nordestinas, elas têm evoluído bastante em termos culturais, em termos de acesso à informação, tem grandes academias, centros de formação acadêmica, né? Mas a gente vivenciou, São Paulo vivenciou isso fortemente, né? A migração nordestina, por exemplo, é um exemplo de gente buscando refúgio. A seca vinha, né, castigava o sertão e a pessoa migrava para o Sudeste, né? Isso já foi muito mais expressivo, ainda existe, mas já foi muito mais expressivo, mas até hoje tem essa ponte, né? Eu tive no sertão algumas vezes trabalhando lá com a nossa equipe, e era interessante você chegar em cidades bem assim, semiárido, e aí várias famílias ali, não, meu filho está lá em São Paulo, meu filho está no Rio de Janeiro, né, meu filho está em Goiás, né, então, assim, a gente ouvia esses relatos, assim, e tinha um ônibus, né, que tem ônibus que fazem essas migrações também, o tempo inteiro vai e volta, né, para ver as famílias e voltar para esses centros de oportunidade. Mas elas continuam com essas características. E a Bíblia também fala de cidades que eram rebeldes, né? A gente pensa em Babel. Babel, a gente sempre fala Torre de Babel, mas na verdade Babel é uma cidade com uma torre, né? E é uma cidade em que os homens se organizam ali para criar um centro de autonomia humana, e o texto bíblico diz isso claramente em Gênesis 11, quando fala que a linguagem de Nimrod, né? E a propósito, gente, Nimrod quer dizer vamos nos rebelar em língua hebraica. E Babel quer dizer confusão. E Nimrod, a iniciativa dele é: vamos fazer uma cidade cujo centro tem uma torre e tornemos célebre o nosso nome. Essa é uma característica das cidades contemporâneas também. É o esforço e o empenho individual de um homem emancipado, do ser humano emancipado de Deus, tentando elaborar sua própria fama, né? Tornar célebre o nosso próprio nome. A cidade oferece essa possibilidade de você buscar reconhecimento, popularidade, oportunidades, né? Mas é uma filosofia de alta afeição. Eu gosto muito de citar como referência de missões urbanas, isso é bem legal, o livro de Santo Agostinho, Cidade de Deus, né? Civitas Dei. Cidade de Deus é bem interessante, porque nesse livro, basicamente, Agostinho vai dizer, eu vou até citar aqui um trecho, né, da obra dele, Agostinho vai dizer que ele compara a cidade humilde, né, da cidade autoafeiçoada. Então ele vai dizer o seguinte: a cidade humilde é a cidade dos homens santos e anjos bons. A cidade orgulhosa é a sociedade de homens iníquos e anjos perversos. A primeira cidade nasceu com o amor de Deus. A segunda nasceu e começou com o amor próprio. Com amor próprio. E é curioso, né, essa distinção, porque, na verdade, Agostinho está escrevendo Cidade de Deus muito diante do cenário em que Roma está caindo, né, os vândalos estão invadindo vários territórios do Império Romano, e ele precisa dar uma resposta, porque muitos cristãos tinham uma expectativa de Roma como uma cidade divina. E ele está dizendo, não, a cidade de Deus é outra coisa. A cidade de Deus é uma cidade que transcende tudo isso. Mas o que é legal em Agostinho é que ele vai dizer que, apesar de nós cristãos sermos membros de uma outra cidade, de uma outra pátria, nós andamos por aqui como peregrinos, né? Isso, a Escritura diz isso, como peregrinos e como embaixadores do reino de Deus, e a gente tem expectativa de uma cidade melhor, mais elevada, para usar o termo aqui de Hebreus capítulo 11, né? Que fala que Abraão buscava uma pátria celestial, uma cidade incorruptível. Nós cristãos peregrinamos neste mundo como Abraão peregrinou neste mundo, né? A peregrinação de Abraão, é curioso isso, né? Porque Abraão, Deus fala para ele, vai, eu vou te dar uma terra que emana leite e mel, sai da sua parentela. E aí Abraão morre com um pedaço de chão que ele comprou com o próprio dinheiro para enterrar a esposa dele em Macpelá. Né? É tudo que ele tinha. Aí você fala, nossa, mas então Deus prometeu e não cumpriu a visão, a promessa abraâmica fracassou? Não, Abraão entendeu. Ele demorou, mas ele entendeu
que a dimensão da promessa de Deus para ele era gigantesca, era tão grande que o mundo temporal e a vida temporal dele não daria tempo suficiente para desfrutar da promessa. Então, ele enxerga a cidade eterna, ele enxerga a extensão da promessa de Deus de maneira escatológica, futura. O que ele estava enxergando? Ele estava enxergando os filhos de Deus, os regenerados em Cristo Jesus, que é um filho de Abraão, que desfrutariam de uma terra e de uma cidade eterna e incorruptível. Então, Abraão percebeu isso de forma longitudinal, né? De forma telescópica. Ele viu o futuro e falou, caramba, esse negócio é muito maior do que um pedaço de chão aqui em Canaã. É óbvio que era muito maior. Né? E é curioso, porque a jornada abraâmica, no mundo temporal e na cidade temporal, é uma jornada de alguém que está ancorado pela eternidade. E é esse o ponto-chave. O ponto-chave para o cristão na cidade é que o cristão opera na cidade como alguém rebocado por uma esperança. E isso afeta a maneira como eu lido com a cidade. Afeta a maneira como eu lido com a minha vida urbana. O Keller chama muita atenção para isso. Ele fala assim que o cristão ele precisa ter uma relação, não pode ter uma relação de reclamação da cidade o tempo inteiro. Você já viu gente que está todo mundo desfrutando da cidade, das oportunidades que ela dá, dos teatros que ela oferece, não é? A gente desfruta dos benefícios acadêmicos da cidade, mas aquele comportamento de estar sempre reclamando, nossa, esse trânsito de São Paulo, essas enchentes de São Paulo. É verdade, isso é um problema mesmo, não tenho dúvida. Mas a gente precisa ter uma relação mais grata com o que a cidade oferece. Uma relação até de amor pela cidade. Mas não é um amor de alguém que está apegado à cidade porque ela oferece uma redenção. Não, a cidade não oferece. A gente sabe para onde a gente está indo, né? Mas como a gente sabe para onde a gente está indo, a gente tem uma relação de compaixão com a cidade. Uma relação para o bem da cidade. Por quê? Porque é esperança. O cristão não pode ter a pretensão de causar impactos gigantescos nos centros urbanos. Falar, nossa, a igreja vai... Não, a gente não pode ter triunfalismo, um sentimento triunfalista diante da cidade. Qual é o nosso sentimento como cristãos diante da cidade? De criar jardins de esperança. A igreja local ela pode ser um excelente jardim que sinaliza o reino de Deus, que sinaliza o mundo vindouro, que sinaliza a esperança do cristão e convida os desesperados da cidade, né? Porque, como vocês sabem daquela música, né? O pessoal fala, não existe amor em SP. Não, gente, amor em SP existe. Onde? Nesses jardins de Shalom, nesses jardins de paz. E esses jardins de paz são sinais escatológicos, sinais vindouros do mundo vindouro, que Deus promove a partir da comunidade cristã e convida a cidade a desfrutar essa esperança que o cristão vivencia agora no tempo presente. Pessoal, Jesus, quando andou nas cidades da Galiléia e andou nas cidades da Judéia, o que Jesus era? Jesus estava o tempo inteiro sinalizando o reino. Jesus estava curando os doentes, expelindo demônios, não é porque ele era um curandeiro demonstrando poder gratuitamente, né? Jesus fazia aquilo que ele fez porque Jesus é o reino de Deus antecipado no mundo presente. Então, quando Jesus dizia para um coxo, levanta-te e anda, ele simplesmente estava antecipando o que os profetas diziam, que no dia, no mundo vindouro, né, os coxos saltariam, os cegos veriam. Então, Jesus está antecipando isso. Jesus está dizendo, olha, eu sou um ponto de contato entre o mundo vindouro e o tempo presente. Jesus é uma espécie de spoiler, né, do que vai ser a história no final. Agora, vejam que extraordinário pensar que eu e você, como cristãos, ligados a Jesus pela fé, temos a oportunidade de sinalizarmos com ações concretas e com testemunho verbal do Evangelho aquilo que é uma realidade para nós. Porque nós não somos desesperados, como Abraão também abandonou o desespero quando vivenciou a promessa em Isaac. Então, Abraão vive como esperançoso e nós vivemos como esperançosos. Nós somos pessoas que temos o nosso horizonte apontado para o mundo vindouro e a gente não tem que ter medo da morte, porque a nossa vida está amparada pela realidade da ressurreição de Jesus, e isso nos encoraja a dar uma resposta diante da cidade e dos seus desafios. Isso que eu acho extraordinário pensar. Pensar que cristãos, porque reconhecem o seu chamado para a vida ressurreta e para a pátria celestial, eles não respondem à cidade escapando dela, fugindo dela, criando um gueto cultural em que a gente se isola da cidade. Não. A gente tem repertório suficiente para andar pela cidade como peregrinos. Olha que interessante. Como peregrinos, mas peregrinos esperançosos. A gente sabe que Deus tem um destino para as nossas cidades a partir da realidade do Evangelho. Deus tem um propósito.
um propósito de julgar e de redimir também, né? Porque quando você olha para Apocalipse e você vê lá as nações trazendo as suas riquezas para Jerusalém, ora, que riquezas são essas? Que nações são essas? Né? Que povos são esses? Ora, são povos que são povoados por redimidos ou por remidos, trazendo à Nova Jerusalém suas riquezas, seus patrimônios culturais, seus benefícios, suas conquistas, mas são conquistas que emergem da graça de Deus, e elas estão embelezando a Nova Jerusalém com esses bens e com a sua glória. Né? Isso, para mim, é extraordinário. E me faz, inclusive, olhar para a minha cidade com uma outra perspectiva. A gente se torna uma igreja mais intencional. Ora, vou dar alguns exemplos aqui práticos, né, de como é o nosso chamado cristão para a cidade, tá? Eu quero falar um pouco sobre esse chamado que Deus nos deu aqui. Só para vocês terem uma ideia, pensa na estratégia de Paulo, de evangelização de Paulo no mundo antigo. Olha, se você lê as viagens missionárias de Paulo, Paulo nitidamente investe trabalho missionário, trabalho evangelístico, cuidado e misericórdia com os centros urbanos. Isso é extraordinário. Em nenhum momento, Paulo está fazendo missões no interior. E olha, eu não estou dizendo que missões no interior não tenham valor, mas Paulo sabia que era uma estratégia muito interessante impactar os grandes centros dentro do Império Romano, porque a partir desses grandes centros, naturalmente, os crentes ali evangelizados, muitos eram filhos do interior, voltariam para o interior e levariam esse evangelho organicamente para as suas cidades. Então o que Paulo faz? Paulo fala assim, não, eu vou concentrar o impacto do evangelho nos grandes centros. Porque ele sabia que a evangelização do interior seria orgânica. E a tendência histórica, sempre foi assim, era que as cidades e vilarejos do interior reproduzissem em grande medida aquilo que os grandes centros fazem. Ora, no mundo como o nosso hoje, em que lá no interior as pessoas estão assistindo as novelas, estão conectadas na internet, etc., isso se torna ainda mais evidente. Se torna ainda mais evidente que aquilo que a gente consegue produzir de impacto nos grandes centros tende a ser replicado nas cidades interioranas. Então, de novo, eu acho que nós, enquanto cristãos, precisamos ser mais estratégicos e mais intencionais na maneira como a gente se envolve com as cidades. Porque a gente não tem a dimensão de como isso pode impactar. Eu vi isso no sertão. Famílias que eram antes extremamente católicas, aquele catolicismo bem barrocão, né, Padim Cisso, etc. Essas famílias estavam sendo evangelizadas pelos filhos que foram para São Paulo e Rio de Janeiro, eles se converteram. E depois eles voltavam para o interior, ou às vezes até pela internet. Mãe, pai, vou te mandar um texto bíblico. Mãe, pai, vê essa palavra. E aí eles estão abrindo os olhos para o evangelho. Gente, o Piauí é o estado menos evangélico do Brasil e é hoje o estado que mais tem atividade missionária hoje. Observe, mas de onde que veio isso? Né? Isso veio, quando você vai, por exemplo, para as agências missionárias e para os trabalhos missionários no sertão do Piauí, já são gerações de missionários. É curioso isso, porque você não vê muito o nordestino da capital indo para o interior, para o sertão evangelizar. Mas você vai ver um paulistano, você vai ver um carioca, você vai ver um belo horizontino, mineiro. É engraçadíssimo isso, porque a galera sai do sudeste e vai evangelizar no sertão. O pernambucano do interior que foi para a cidade não volta para o sertão. Né? Agora vejam, como que os grandes centros estão produzindo missionários que estão impactando comunidades interioranas. No nordeste do Brasil, gente. Em regiões ribeirinhas da floresta amazônica ali, né? Então, quando você olha para esse cenário, você fala assim, nossa, então a cidade é mais estratégica do que a gente pode imaginar. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, tá, gente? Isso é extraordinário. E, tá, aí você vai me perguntar assim, Igor, mas de que maneira a igreja pode ser mais intencional na sua relação com os grandes centros, né? Eu vou citar aqui um exemplo, um trecho do Igreja Centrada, do Keller, né, que é um manual de igreja urbana. Na página 179, ele fala uma coisa interessante. Diz assim, as elites urbanas na igreja primitiva eram, claro, importantes, mas a igreja cristã não se importava somente com elas. Assim, da mesma maneira que hoje as cidades estavam repletas de pobres, e o compromisso dos cristãos urbanos com o pobre era visível e surpreendente, através das cidades, os cristãos mudaram a história e a cultura ao conquistarem as elites e também ao se identificarem profundamente com os mais pobres. Gente, isso aqui não tem nada a ver com missão integral, que eu estou falando aqui, não tem nada a ver com teologia progressista,
não tem nada a ver com projetos de revolução e políticas públicas voltados para a pobreza. Não, isso aqui tem a ver com evangelho, tem a ver com o testemunho de Jesus, com comunidades pobres, tem a ver com a evangelização e tem a ver com o serviço das nossas igrejas com os mais vulneráveis. E não é tratando os vulneráveis na esperança, assim, não vamos pressionar o poder público para fazer políticas públicas para favorecer os mais vulneráveis. Não. O que eu estou falando aqui é de uma igreja que protagoniza o cuidado com os vulneráveis, independente do Estado, independente do poder público. É uma igreja que olha para os vulneráveis e se sente responsável em cuidar, evangelizar e amparar. Se você olha, por exemplo, a história da igreja antiga, né, você tinha uma prática cultural na Roma antiga, não sei se vocês ouviram falar disso, que era o abandono dos filhos que eram feitos com as profissionais do sexo. Então, era muito comum, no contexto romano, os homens terem suas mulheres e terem amantes, né? E essas amantes eram geralmente profissionais do sexo, eram prostitutas que eram engravidadas o tempo inteiro. E essas crianças, para onde essas crianças iam? Essas crianças eram jogadas em lixões no mundo antigo. Agora, o que é curioso é como que a visão, a cosmovisão romana era de total depreciação dessa. Essa criança era um animal, ela tinha que ser descartada. Os cristãos tinham a percepção dessas crianças como feitas à imagem de Deus. Então, quem ia para os lixões pegar essas crianças? Eram os cristãos. Que pegavam essas crianças e levavam essas crianças para dentro dos seus ambientes domésticos, porque eles entendiam, não, isso aqui é a imagem de Deus, essa criança não pode ficar aqui, não. Por quê? Porque a ética cristã e a moral cristã, a percepção cristã do ser humano, mudava em relação a essas vulnerabilidades. Porque o evangelho exigia isso. Né? O Keller fala muito sobre isso. O justificado é alguém preocupado com justiça, o salvo pela graça é alguém preocupado com a graça no mundo. Então, quando nós somos regenerados, é impossível olhar para a pobreza, para a violência urbana de outro jeito. A gente se compadece. E a gente começa a se inquietar. E a gente começa a querer cuidar, se envolver em algum nível. E, gente, eu não estou falando aqui de igrejas que viram ONGs, porque isso é completamente anômalo. A função da igreja não é virar ONG. Como nós fizemos na nossa igreja. O que nós fizemos? A gente viu a necessidade de um serviço específico, criamos uma ONG com uma diretoria completamente independente. Né? A igreja pode até... Os irmãos da igreja servem a Deus dentro da ONG, mas o pastor não é diretor de ONG. A ONG ela é uma organização com uma finalidade própria. O que eu estou falando aqui é da gente encorajar a igreja a terem ideias. Os membros, individualmente, podem se organizar em grupos e começar iniciativas de impacto comunitário completamente orgânico. Isso é uma coisa natural. E eu não estou falando só de lidar com a pobreza. Eu também estou falando aqui de lidar com outros campos da cultura urbana que a igreja pode estar lá. Né? Por exemplo, por que os nossos irmãos da igreja não podem, sei lá, criar um movimento de arte e cultura para beneficiar uma comunidade local? Por que a nossa igreja não pode produzir, por exemplo, orientação ou encaminhar os seus membros que têm vocação para o campo da ciência para produzir inovação científica? Né? Por que a gente não pode pegar os empresários da igreja, eles mesmos se organizarem e criar um fundo de investimento para startar negócios que vão beneficiar e empregar mais pessoas na cidade? Então, a gente pode criar, como pastores e como igreja, como presbitério, né, encorajar membros da nossa igreja a terem liberdade para startar iniciativas dessa natureza. Que, de novo, não precisa se tornar um fardo para a igreja. Não, mas a igreja pode muito bem encorajar e pode muito bem criar condições, inspiração, pregações dirigidas a esses temas, pastorear esses vocacionados para integrarem a fé cristã com seus campos de atuação. Nós podemos fazer isso mais e melhor. Ainda mais numa cidade como as nossas são, né? Cidades que a gente sabe que tem desafios muito específicos. Bom, caminhando aqui mais para o final, falando desse chamado para a cidade, eu só quero chamar a atenção de vocês para um outro detalhe muito importante, um detalhe estatístico. A ONU fez uma previsão de que nos próximos 20 anos, mais da metade da população mundial estará residindo, olha que interessante, em algum centro urbano. Olha que curioso esse dado. Espera aí. Igor, isso significa, então, que 60%, ou seja, mais da metade da nossa tarefa missionária será urbana. Será urbana. Inevitavelmente será urbana. Gente, vamos abrir os olhos. Não é curioso pensar que muitos dos países fechados ao evangelho, como a Síria, Paquistão, Irã, ok? Fechados ao evangelho. Cuba, Haiti, que muito tempo foi fechado ao evangelho, hoje não é, mas já foi muito tempo fechado ao evangelho. Palestina, tá? Países que são fechados ao evangelho. Países da Ásia. Membros desses países estão aí em São Paulo andando pelas ruas, procurando emprego. Ou seja, se Deus está quase que colocando as nações
dentro das nossas cidades para a gente evangelizar. Isso é surpreendente. E o que é mais curioso é que, na medida que o mundo vai se tornando mais conectado, mais parecidos os grandes centros vão se tornando. Então, por exemplo, hoje é mais fácil um missionário sair do Brasil e evangelizar em Pequim do que um missionário chinês sair de Pequim e evangelizar o interior da China. Sabia disso? É mais fácil. Por quê? Porque as semelhanças entre as cidades é tão grande que ser transcultural de São Paulo para Pequim, o nível de transculturalidade é menor do que um cara de Pequim que vai para o interior da China evangelizar. Esse cara tem mais trabalho para ir para o interior da China do que um brasileiro que vai para Pequim, de São Paulo para Pequim. Porque as cidades estão se tornando cada vez mais homogêneas, elas estão cada vez mais parecidas. Tem um shopping center, tem internet. Então, as dinâmicas das cidades globais são muito parecidas. E olha que coisa impressionante, Deus está colocando pessoas de diversos contextos culturais que eram fechados ao evangelho nesses contextos urbanos. Eu não vou nem mencionar aqui, por exemplo, as grandes cidades europeias que estão, e é curioso isso, né, que os evangélicos dos grandes centros europeus estão sendo pressionados a serem mais crentes por causa da presença islâmica nesses contextos. Porque muitos muçulmanos estão se convertendo em igrejas na Europa e estão exigindo de pastores liberais mudarem sua teologia. Falam assim, não, peraí, você crê em Deus ou não crê? Como é que é esse negócio aí? Né? E aí estão pressionando os pastores que estão ali flertando com o liberalismo teológico a serem mais crentes, porque muçulmanos são fervorosos. Quando um cara desse converte a Jesus, eles convertem mesmo e vão exigir da igreja uma resposta à altura. Então, eu me lembro de uma matéria que eu li de uma igreja luterana em Berlim, né? Isso foi bem no início da crise migratória e dos refugiados, em que o pastor dessa igreja, né, ele abraçou os refugiados e ele se viu tendo que repensar a própria fé dele, que ele já considerava uma fé abstrata, cultural e blá, blá, blá. E aí ele falou assim, não, eu tenho que crer na escritura mesmo, eu tenho que voltar à fé confessional, e eu preciso ter um púlpito forte, uma pregação fervorosa, consciente do que o evangelho é, de que Cristo é real. Gente, olha, as cidades elas estão desafiando o próprio cristianismo a dar uma resposta, o próprio evangelho dá uma resposta mais leal e fiel com aquilo que Deus nos deu por herança por meio das escrituras, né? Agora pensa, gente, que 200 anos atrás, apenas 5% da população mundial estava nas cidades. Só 200 anos atrás. Não é um número impressionante? 200 anos depois, mais da metade está migrando para os grandes centros. Tá, característica, como eu já falei, as cidades são conectadas, muita mobilidade, né? As cidades estão cada vez mais próximas umas das outras, né? Você pensa aí em São Paulo e Campinas, é até difícil falar que Campinas é interior hoje em dia, é difícil, né? Porque tá tão, né, grande, concentração demográfica tão intensa. Então, essas cidades elas estão se conectando, elas estão se aproximando umas das outras, né? Por causa da densidade urbana aí. Então, são características específicas que nós, como cristãos, precisamos considerar. Então, pensa, por exemplo, que na cidade tem uma geração mais jovem, que é uma geração muito engajada, politicamente informada ou desinformada, não importa, mas elas são ativas politicamente, né? Você tem elites culturais nas cidades e você tem grupos de não alcançados. Você tem bolsões, que eu chamo de bolsões seculares, dentro dos grandes centros. Você fala assim, não, mas São Paulo tem muita igreja. Tem. Mas como Belo Horizonte, que é uma cidade bem menor, mas a gente percebe essa característica, Belo Horizonte é uma cidade que tem características, tem bairros evangélicos demais, como Lagoinha e etc. Você tem bairros extremamente católicos, como o Coração Eucarístico, muito Padre Eustáquio, que tem um centro de peregrinação, etc. E você tem bairros ultra secularizados, que eu brinco que são quase pedacinhos de São Paulo, como Savassi, por exemplo. Né? E Savassi é assim, ultra secular, é difícil plantar igreja lá. Imagina. Isso em Belo Horizonte, tá, gente? Então, dentro das cidades, existem complexidades que a gente precisa reconhecer como igreja. E ter estratégias específicas para esses lugares. Então, a gente precisa ter mais consciência de contexto, né? Qual o contexto do bairro que Deus me colocou, quais são os bairros vizinhos, quem é a população que está aqui residindo, que a gente atende como igreja, e ter um perfil sociológico adequado para ter estratégias específicas para esses grupos, né? São universitários, tem que fazer essa pergunta. Tem alguma comunidade pobre? Quem são as pessoas que... Quem é a população de rua? Tem Cracolândia aqui perto da igreja? Não tem? Então, esse tipo de pergunta deve ser feita o tempo inteiro pelo pastor, pela igreja, pelos membros de uma igreja urbana.
Então a igreja não pode, citando o Keller aqui agora na íntegra, a igreja não pode mais desprezar as mudanças profundas e irreversíveis que se dão lugar no mundo atual. Se os cristãos querem alcançar os não alcançados, têm de ir para as cidades. Para alcançar gerações seguintes, temos de ir para as cidades. Para causar algum impacto para Cristo no desenvolvimento da cultura, temos de ir para as cidades. Para servir os pobres, temos de ir para as cidades. Então, nós precisamos devolver o evangelho para as nossas cidades. E a gente precisa ser mais intencional. Mais intencional. A gente precisa ter uma sensibilidade diante desses movimentos e fluxos que acontecem nas nossas cidades. Agora, eu queria só reforçar um ponto que tem a ver com a nossa experiência também aqui em Belo Horizonte, que eu acho que é bem interessante. Púlpitos coerentes, púlpitos que adotam uma linguagem simultaneamente extremamente leal à mensagem do evangelho, do jeito que Deus nos entregou pelas escrituras, mas ao mesmo tempo uma linguagem altamente contextualizada. O que é isso? O conteúdo tem que ficar intacto. A forma como o conteúdo é comunicado tem que ser flexível. Então, na hora de comunicar o evangelho numa linguagem em que as pessoas vão entender. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer um exercício mental de imaginar que quando pregamos a palavra de Deus aos domingos, na escola dominical, nos pequenos grupos, você tem que sempre comunicar o evangelho de uma maneira como se você estivesse falando para um grupo de céticos, para um grupo de pessoas que não creem nem no evangelho. Como é que você pregaria? Dominicalmente. Eu costumo dizer que quando a gente faz esse exercício de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho numa linguagem como se você estivesse falando para um não cristão, se você faz isso com regularidade, o que vai começar a acontecer com a igreja? E isso serve para todo mundo que está envolvido, gente, com algum tipo de trabalho na igreja. O que começa a acontecer? O membro da sua igreja, ele vai começar a ter segurança para levar incrédulos para a igreja. Ele vai ter segurança. Porque ele sabe que não vai ter uma surpresa no púlpito. Ele sabe que ele vai chegar na igreja e ele vai ouvir uma palavra que vai ser sempre dominicalmente pregada para todo mundo. Então, primeira coisa, qual é o primeiro efeito disso? O seu membro vai ter total segurança de levar um incrédulo, colega incrédulo para a igreja e sabe que não vai ter nenhum tipo de desconforto. Porque a pior coisa que tem, né, gente, é surpresinha no púlpito, né? Então ele sabe que ele vai ficar tranquilo, vai falar assim, não, vou ficar tranquilo, vou levar essa pessoa porque eu sei que vai chegar lá e ele vai ouvir uma palavra numa linguagem que vai ser adequada. Então o púlpito vai ser sempre evangelístico. Aí você fala assim, tá, mas e o cristão antigo? Fique tranquilo, ele vai ser edificado se você adotar essa linguagem. Vai. E mais do que isso, você está ensinando o membro da sua igreja como evangelizar. Você está ensinando o membro da sua igreja a tratar temas profundos. A gente pode tratar temas muito profundos para um cristão. Justificação, regeneração, seja lá o que for. Numa linguagem que o não cristão entenda e que o seu irmão aí da igreja, que é cristão, se aprofunde, tenha segurança, inclusive, para evangelizar. É uma experiência que a gente tem tido muito interessante aqui na nossa igreja em BH, é de fazer esse exercício. Nós, pastores, temos uma tentação gigantesca, né? Professores de escola dominical, professores de discipulado. Qual é a nossa tentação? De usar um vernáculo, usar um vocabulário de gueto, um vocabulário, um crentez. A gente pode acabar caindo nessa de usar um crentez, né? Usar uma linguagem muito técnica e a gente não comunicar nada. Mas você pode até falar assim, não, mas eu estou sendo super leal ao evangelho, à palavra de Deus, à doutrina cristã. É verdade, você está sendo super leal à doutrina, mas está faltando contextualização, está faltando compaixão pelas pessoas que estão ouvindo. E a gente precisa ter mais compaixão com as pessoas que estão ouvindo a mensagem. Então, a nossa mensagem precisa ser uma mensagem que alcança as perguntas reais das pessoas. Gente, o que é esse ser humano que está vendo Big Brother aí? O que é esse ser humano que consome aquele tipo de comportamento? Quem é esse ser humano que é membro da nossa igreja, que posta no Instagram uma foto dele, uma mulher, irmã da nossa igreja, que está deprimida, melancólica, ela posta aquela foto de 1998, ela de biquíni numa praia no Caribe, para todo mundo comentar embaixo, linda, maravilhosa, diva, né? O que ela está procurando? Pense nisso. O que ela está procurando? Que terapia é essa que ela está fazendo no Instagram? Ok? Vamos considerar isso. Vamos pensar naquele nosso jovem da igreja que está ressentido com a igreja, porque, de alguma maneira, infelizmente, muitos cristãos acabaram abraçando um candidato político, né? De forma crítica, e eu aqui, gente, eu estou aqui sendo completamente imparcial, tá? Pode ficar tranquilo, o Marcelo me conhece, né? Eu sou extremamente crítico em todos os aspectos políticos aí. Mas pense nisso, o perigo que é uma igreja que abraça indiscriminadamente um candidato, correndo o risco desse candidato pisar na bola lá na frente,
E a igreja queimar o seu filme diante de toda uma comunidade de jovens universitários que estão lá sofrendo todo tipo de assédio dentro da universidade para abraçarem determinados vieses ideológicos. E, de novo, independente do espectro. Independente do espectro. Né? Independente do posicionamento político. A igreja precisa saber dar uma resposta bíblica, teológica, para esses desafios, mostrando que a nossa expectativa política tem que ser dirigida à glória de Deus em Jesus Cristo. E que, quanto aos representantes políticos temporais, a nossa expectativa vai ser sempre prudente, sempre cética. Eu brinco com o pessoal que o cristão, no final das contas, é um ateu político. É um ateu político. Por quê? Porque a gente tem tanta fé em Deus que a nossa expectativa sobre a política é sempre ateísta. Tipo assim, olha, eu vou, mas não creio nisso, não. Cristão, gente, é o seguinte, eu brinco, pessoal, que o ateu é o seguinte, ele é o crédulo dos crédulos. Ele crê em quase tudo, menos em Deus. Menos em Deus. O cristão é o contrário. A gente é incrédulo sobre tudo, menos sobre Deus. Menos sobre Deus. Então a gente crê muito em Deus, mas o resto, projeto político, ideológico, econômico, cultural, a gente sempre tem um pé atrás. Sempre tem um pé atrás. Por quê? Por causa da nossa lealdade ao Evangelho de Jesus. Agora, como os nossos jovens estão precisando disso, gente? Como eles estão precisando dessa mensagem no século XXI nos nossos grandes centros? Né? Nessas bolhas de efervescência cultural e política que a gente tem na cidade, que oferece para os nossos filhos na universidade planos de salvação política, planos de salvação cultural, planos de salvação sexual, né? Políticas identitárias. E a gente precisa superar a ideia de que a melhor resposta cristã a esses dilemas é ficar batendo nesses dilemas diretamente. Não. É oferecer a nitidez, a riqueza e a suficiência do Evangelho de Jesus Cristo. Tem coisa melhor do que a Boa Nova, gente. Tem coisa melhor do que a obra que Cristo realizou, do que o triunfo dele sobre o pecado e a morte por meio da ressurreição. Eu costumo dizer que depois que Jesus foi para a cruz e disse está consumado, todas as utopias políticas e ideológicas de direita, de esquerda, de centro, social-democrata, liberal, anarcocapitalista, tudo se tornou obsoleto, gente. Depois que Jesus venceu a morte, tudo já nasce com data de validade, já nasce com data de vencimento ali, dizendo, olha, vai morrer, vai oxidar, vai envelhecer, vai ficar obsoleto. E a ressurreição não fica obsoleta. A ressurreição de Cristo permanece fixa ali. Isso exige de nós uma resposta. Que igreja nós queremos ser para a cidade? Para encerrar, nós queremos ser uma igreja cheia dessa esperança. A esperança de que Cristo torna as nossas vidas mais significativas. Comunidades mais hospitaleiras. As nossas cidades, a tendência dos nossos jovens e da população urbana é a solidão, é a vida solitária, é as pessoas tratarem a igreja como um shopping e a gente consumir bens religiosos. A gente precisa superar isso e apresentar uma igreja carregada de esperança. Púlpitos fervorosos, discipulado funcionando, criar ilhas de convivência comunitária. Né? Nesse contexto de isolamento social, a gente tem um desafio gigantesco pela frente para a igreja. Talvez um desafio de replantar comunidades, de replantar igrejas. Né? Um desafio que está posto e a gente tem que responder a isso. Criar conexões, tá? Vamos usar as plataformas? Vamos usar as plataformas. Vamos tentar fazer encontros com distanciamento social seguro? Vamos fazer. Vamos dar um testemunho para a cidade, que a gente também ama ela. A gente não quer ver a cidade tomada também por uma pandemia, mas a gente também tem que, ao mesmo tempo, prever já estamos prevendo, já estamos vendo essa realidade, né, das doenças psiquiátricas, da saúde mental. E a igreja tem muito que oferecer e tem muito que trabalhar pelos próximos anos diante desse cenário, porque depois que essa pandemia passar ou for controlada, nós temos um trabalho pastoral e comunitário gigantesco daqui para frente. E que igreja é essa? Que igreja é essa do pós-pandemia? Né? Que hospitalidade nós temos para oferecer para essa igreja de gente paranoica, gente pensando em suicídio, com síndrome do pânico, ansiedade crônica, depressão. A gente precisa oferecer uma resposta pastoral e evangélica para esses desafios que são desafios típicos dos nossos grandes centros. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, agradeço a generosidade e peço que Jesus faça com que os nossos corações acendam, né, de cuidado e amor pelas nossas cidades. Muito obrigado, pessoal.